Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 2. Vamos ler do versículo 40 ao 49. Diz assim, Lucas, capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém à festa da Páscoa. Versículo 42. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Versículo 43. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não o souberam. Versículo 44. Mas, supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia, e procuraram-no entre os seus parentes e conhecidos. Versículo 45. E não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém, em busca dele, mais um dia. E aconteceu que, após 3 dias, eles o acharam no templo. Presta atenção, eles o acharam no templo. Marca bem esse versículo. Eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. Versículo 47. E todos os que ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. Versículo 48. E quando eles o viram, ficaram perplexos. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. Versículo 49. E ele lhe respondeu e disse: Por que procuraste por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre a casa do meu pai? Veja bem, olha só que coisa interessante. Aos 12 anos, quem mais conhecia de Jesus Cristo eram só os pais. Quem mais conhecia intimamente Jesus Cristo eram os pais. 12 anos. 12 anos. Porque estavam cuidando de Jesus Cristo, então eles conheciam Jesus Cristo. Eles sabiam o propósito de Jesus Cristo, eles sabiam o porquê de Jesus Cristo estava ali com eles. Eles tinham o costume, anualmente, de ir para Jerusalém, anualmente. Costume de andar da Galiléia até Jerusalém. Cerca de um dia andando, de caminhada. Isso era foco, determinação para ir adorar. Eles iam para o templo, para Jerusalém, para adorar o Senhor, para agradecer a Deus. Então, muitas das vezes, quando nós estamos num ciclo rotineiro, nós acabamos, sem perceber, perdendo Jesus pelo caminho. Não foi Jesus que se perdeu, foram os pais de Jesus que perderam ele. Não foi Jesus Cristo que perdeu os pais, foi os pais de Jesus Cristo que perderam ele. E eles voltaram, foram para Jerusalém com o propósito: nós vamos para o templo, orar, agradecer. Vai ser o primeiro ano dele conosco lá no templo. Só que chegaram lá, eles: cadê o menino? Cadê? E aí voltaram, perguntando pelos parentes, pelos amigos, pelas pessoas que conheciam, as pessoas também próximas a eles, que conheciam Jesus. Muitas das vezes você perde Jesus pelo caminho e você quer achar Jesus nas pessoas e você não encontra Jesus nas pessoas. Muitas das vezes você quer procurar Jesus pelo caminho, por onde você foi, mas você não encontra Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está no templo, na casa do Pai. E olha o que o apóstolo Paulo fala. Lembra que eu falei assim, ó? E aconteceu que após 3 dias, versículo 46, e aconteceu que após 3 dias, eles o acharam no templo. Olha o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16.
Não sabeis vós que sois templo de Deus? Nós somos templos de Deus. Vou repetir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muitas das vezes você está procurando Jesus Cristo em lugares quando Jesus Cristo deveria estar dentro de você. Jesus Cristo deveria estar dentro de você. Ele está dentro de você, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com as suas decisões, com o seu comportamento, com a sua adoração a Deus. Não com rotinas, com os ciclos de rotinas cotidiano, mas sim com o hábito de relacionamento diário. Tenha relacionamento diário com Deus que habita dentro de você. Os pais de Jesus Cristo estavam naquela rotina, anualmente, eles estavam indo adorar, glória a Deus por isso, mas eles perderam Jesus Cristo e foram procurar Jesus Cristo onde não deveria, quando eles deveriam ir para o propósito que eles foram, para o templo, e Jesus Cristo estava no templo, adorando ao Pai, cumprindo a vontade do Pai. Hoje Jesus Cristo está no templo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, templo de Deus, habitação de Deus. Jesus Cristo tem que estar dentro de você. Procure Jesus Cristo dentro de você que você vai encontrar. Se relacione com oração. Se relacione com meditação da palavra. Se relacione com louvor e adoração que exaltem o nome dele. Louvor é coisas que adora a Jesus Cristo, que glorifica a Jesus Cristo, que exalte o nome de Jesus Cristo. Não são cânticos de faz isso em mim, faz isso para mim, me dá isso, me faz. Isso não é louvor. Isso são cânticos. Busque se relacionar com Jesus Cristo todos os dias, pois Ele está dentro de você. Como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, 16. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Templo de Deus somos nós. O Espírito Santo habita em nós. Eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em você. E você já o encontrou. Ore, medite na palavra, tenha comunhão com Ele todos os dias. Glória a Deus. Amém. E faça como Jesus Cristo. Se relacione com Deus todos os dias. Ele se relacionava com o Pai todos os dias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.